Eu sou a professora Isabela, coordenadora do projeto Café com RH. Eu sou uma mulher branca, cabelo comprido cacheado, castanho claro, estou com uma blusa branca, estou com um armário branco com alguns objetos de decorações, com livros, uma persiana atrás na janela, parede branca. E é isso, sejam todos bem-vindos. Vou passar para a Viviane, que é a nossa bolsista de extensão, que vai fazer uma breve abertura, né? E posteriormente a gente passa a fala para as nossas queridas convidadas que estão aqui, a Flávia e a Vânia. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Viviane Paz, eu sou bolsista do projeto Café com RH e eu vou aqui daqui a pouco passar a palavra para as convidadas, né, para a Isabela e as convidadas, mas antes eu queria apresentar o projeto. A gente está feliz por receber vocês, por compartilhar esse conhecimento com vocês que a gente vai trazer hoje. A gente inicia esse evento Além dos Limites, a força das mulheres empreendedoras diante das adversidades, no dia de hoje, 17 de outubro de 2023. O Café com RH é um projeto de extensão universitário, a gente faz parte do LAPEX PSOT, que é o Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão, que estuda pessoas, subjetividade, organização e trabalho. A gente promove ações em prol da melhoria e qualidade de vida do trabalho em Macaé. E a gente traz esses momentos reflexivos sobre saúde, segurança, qualidade de vida no trabalho, gestão de pessoas, legislação trabalhista, educação financeira. A gente já passou por diversos temas aí que envolvem trabalhadores e suas especificidades, né? Eu quero apresentar aqui para vocês uma apresentação de um livro que a gente tem, que foi lançado em 2022. Eu gostaria só de mostrar para vocês, antes de partir para a apresentação do nosso tema de hoje. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, esse é o nosso livro de 2022, do Café com RH, organizado pela Isabela, que é a nossa coordenadora. Nós fizemos um lançamento dele presencial e online, né? Foi um evento híbrido no ano passado. Eu gostaria de ler para vocês a página da apresentação, escrita pela Isabela, onde vai explicar um pouco do nosso projeto e os princípios norteadores do projeto de extensão também, né? Que é da resolução CPEX da UF 167, de 24 de novembro de 2021, são formados pela interação dialógica, a qual visa valorizar o saber do senso comum dos trabalhadores, ou seja, o conhecimento popular. Conhecimento este repleto de representações sociais, muitas vezes ignorado pela hegemonia acadêmica. Assim, a extensão convoca saberes e fazeres multi e transdisciplinares das universidades, comunidades, ONGs, empresas, instituições e movimentos sociais para conversarem. A indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão norteia e impacta diretamente na qualidade da formação dos nossos alunos, já que amplia sua percepção sobre o todo por meio do contato com as questões do mundo do trabalho na contemporaneidade. Esta aproximação reforça os compromissos éticos e solidários da universidade pública brasileira quando ela se volta para os interesses e necessidades da maioria da população, visando gerar impacto e transformação social. É isso que a gente está fazendo agora, visando formar esse impacto, né? Transmitindo conhecimento, trazendo convidados. A gente tem feito vários eventos online. Após a pandemia, a gente acabou aderindo, né, ao online para poder ter a adesão de várias pessoas a nível Brasil e mundial. E agora eu gostaria de apresentar o nosso trabalho, assim, nosso tema foi norteado, né? Dentro desse trabalho. Deixa eu parar a apresentação aqui para poder apresentar outro slide para vocês. Então, essa é a nossa apresentação de hoje. O Café com RH vai apresentar este evento, Além dos Limites. Esse foi o nosso cartaz de apresentação, divulgação do evento. Nosso laboratório fica lá na cidade universitária, em Macaé. A gente organiza ele trabalhando em volta do tema trabalho decente, qualidade de vida no trabalho, diversidade. Aqui são algumas fotos do nosso laboratório lá, da nossa sala, onde a gente trabalha, faz reuniões.
apresentando já o tema. Eu quis trazer, né, para vocês esse Dia Nacional do Empreendedorismo Feminino, que é comemorado dia 19 de novembro. Foi uma iniciativa das Nações Unidas, em conjunto com várias organizações globais, e dão incentivo mais às mulheres a abrirem seu negócio. O projeto também colabora para que a desigualdade de gênero no ambiente do trabalho seja combatida, ok? Passando aqui, a gente estava falando também, mais no comecinho, sobre as dimensões, né? A gente trabalha várias dimensões do trabalho decente, mas trazemos aqui em destaque duas dimensões que serão trabalhadas hoje, através do debate e da apresentação das nossas convidadas, que são os princípios e valores fundamentais no trabalho, que se refere aos valores do trabalho, tais como dignidade, participação, liberdade, diversidade, né? Diversidade de gênero, não discriminação, confiança, justiça e oportunidade de emprego, né, que está muito ligada à questão do empreendedorismo e que se concentra na disponibilidade desses empregos alternativos, que os trabalhadores tenham alternativas de trabalho e progresso pessoal e profissional. Nós vamos trazer alguns dados a nível Brasil do empreendedorismo e do empreendedorismo feminino, para poder nortear um pouco, né, e dar uma noção, né, do que as empreendedoras passam nesse país. Então, esses desafios enfrentados pelas mulheres para a conquista do espaço nesse mercado empreendedor são desafios apontados e confrontados mediante dados estatísticos. Alguns dados que a gente pegou por alguns estudos e pelo Sebrae, por exemplo. A gente também traz aqui 5 desafios, né? Sabemos que são muitos mais, mas trouxemos 5 desafios, que é o preconceito da sociedade, existe aquela comparação, né? Homem, mulher, a falta de confiança, a dupla jornada, a dificuldade de acesso ao crédito e a falência da empresa. Segundo esse relatório, a principal razão para se abrir uma empresa no Brasil pode ter para ter autonomia, para que essa mulher tenha autonomia, liberdade, são equivalentes a 57% das pesquisadas. No caso aqui, é uma estatística geral, né? É o empreendedorismo no Brasil. Desse total que foi feito a pesquisa, 53% das pessoas buscam novas oportunidades para empreender, 35% empreendem para deixarem de ser funcionários, 19% se dizem frustrados com o mercado convencional e 18% afirmam possuir necessidade. Já sobre o empreendedorismo feminino, as pesquisas mostram que há 24 milhões de empreendedoras no Brasil, 81% empreendem sozinhas. O Brasil está no 7º lugar do ranking de países de maior número de donos de negócios iniciais e somente 19% têm 1 ou mais sócios. Continuando com o empreendedorismo feminino, conforme esse painel do Sebrae, 9,3 milhões de mulheres estão liderando um negócio no Brasil. Desse número, 45% compõem a renda principal da família. Quanto à escolaridade, que é um assunto interessante, né, 16% são mais escolarizadas que os homens que empreendem, porém, seus empreendimentos faturam 22% menos. Conforme o painel do Sebrae continua dizendo, no ano de 2018, a renda salarial média para os homens era de 2.344 e para as mulheres de 1.831. Sobre o MEI, 48% eram pertencentes a mulheres. A área de alimentação, moda e beleza são as áreas que mais onde são abertos novos negócios, né? As microempresas, pequenas empreendedoras também trabalham com comércio varejista, fábricas, empresas contábeis, por exemplo. Continuando com o Sebrae, as mulheres são muito mais adimplentes que os homens. A taxa de inadimplência é menor que a dos homens, que é 3,7 menor, em comparação com 4,2 dos homens. Contudo, elas enfrentam dificuldades no momento de solicitar crédito para abertura e manutenção da empresa. E, pasmem, a causa principal está nos gerentes bancários terem insegurança,
né, de emprestarem, né, de darem autorização a esses negócios comandados por mulheres, e a falta de segurança delas nessas técnicas de negociação. De acordo com a Rede Mulher, o empreendedorismo feminino aumentou 40% no Brasil no ano de 2020, um alto percentual, mas não é positivo totalmente. Muitas mulheres abrem seu negócio por necessidade, esse é o ponto. Ou são demitidas dos cargos, essas questões. O público feminino tem uma liderança natural, né? Mas precisa lidar com dificuldades. Então, essa aprendizagem de lidar com as dificuldades é que pode faltar, né? Essa questão de fechamento das empresas, de não conseguir continuar com o sustento, com o apoio. Mas elas têm grande chance de progredir por conta dessa facilidade de lidar com os imprevistos e tudo mais, essa flexibilidade, né? Esses 5 desafios do empreendedorismo, segundo o Sebrae, são esses métodos de negociação, né? Esse esforçar-se para expressar segurança, ter autoconfiança e possuir capacidade intelectual. E aqui eu coloquei um cartaz aqui que eu achei interessante, né? O que você já deixou de fazer por ser mulher? É uma pergunta que muitas mulheres se fazem diante desse mercado, né? Desse cenário, que é o cenário empreendedor no Brasil. Então, aqui a gente termina a apresentação. A gente agradece, né, a presença de vocês. Vamos iniciar aí efetivamente o nosso evento. Vou abrir para a Isabela. Você que quiser acessar o Instagram, a gente tem acesso também àquele livro que eu apresentei e outros livros. A gente tem acesso via e-book, né, para leitura e também para compras através do Instagram, no direct. A gente também tem acesso nas nossas redes sociais. Se você quiser, depois no finalzinho a gente deixa essa telinha para você poder acessar nossas redes, ok? Gratidão, Vivi, maravilhosa a apresentação. A professora fica super mega orgulhosa, né, Vânia? Quando a gente vê os alunos, né, virando nossos mestres, né, apresentando tão bonitinho assim, a gente até se emociona, né? Viviane já tem aí quase 1 ano de Café com RH como bolsista, já tem, contando com o tempo de voluntária, né, Vivi, já tem uns 2, 3 anos aí de café. E é um exemplo de mulher empreendedora, né, que já passou por muita coisa na vida, por várias dificuldades. E esse tema, eu sei que é um tema que tem tudo a ver com a Viviane, com a história dela, né? Por isso que eu fiz questão dela fazer essa leitura. E é isso, né? O protagonismo discente aí aparecendo realmente tem que aparecer na extensão, muito mais que o nosso docente. Então, já passo a bola, né, para a Vânia e Flávia, aí vocês veem quem quer que se apresentar primeiro. Agradecer novamente, né, a presença de todos, e especialmente de vocês, que o online nos permite, né, também estar trazendo pessoas além de Macaé para os eventos, não só convidados, mas participantes também. Então, sejam todos muito bem-vindos. A palavra está com vocês, Vânia e Flávia. Então, eu vou estar começando, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente, né, esse honroso convite, e em nome da professora Isabela e da Viviane, que nos apresenta também o tema, eu gostaria de parabenizar todos, cumprimentar todos e parabenizar vocês por essa iniciativa espetacular, né, desse projeto de extensão, Café com Recursos Humanos, no sentido de contribuir com alguma atividade ou com algum despertar, tá, para o trabalho de pessoas, tá, em Macaé, não só em Macaé, e como a Isabela falou, essa questão do online, isso pode ser expandido para outras localidades também. Bom, agradeço também a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente vem pesquisando sobre mulheres empreendedoras. E para mim é sempre um prazer trazer meus alunos para falar comigo sobre suas pesquisas. E hoje, com muito carinho, eu trago a professora Flávia Maria da Silva, tá? Minha querida companheira aí de várias atividades, doutoranda do PPGA da Uninove. Ela vai compartilhar também conosco os seus achados de uma pesquisa inédita que está sendo desenvolvida com mulheres empreendedoras no seu doutorado.
E a nossa intenção aqui, Viviane, Isabela e a todos que estão nos acompanhando aqui, é assim, compartilhar com vocês alguns conhecimentos, não apenas técnicas e aspectos acadêmicos, mas também práticas tão importantes para a sociedade, especialmente pela causa da mulher empreendedora, tá? Bom, eu escolhi esse tema, né, além dos limites, a força das mulheres empreendedoras diante das adversidades, porque ela está relacionada diretamente com a minha pesquisa, que eu venho desenvolvendo já há muito tempo, tá? E vejo como, e eu quero passar para vocês como eu vejo os resultados das pesquisas que estão acontecendo. São mais de 20 anos desvendando esse fenômeno em nosso país, e quantas mudanças, né, e quantos ganhos já conquistamos com essa questão do empreendedorismo por mulheres, tá? Eu não vou me ater aos números, porque a Viviane já fez uma apresentação falando do panorama nacional em termos de empreendedorismo das mulheres, usando aí a plataforma Sebrae, usando a rede de mulheres empreendedoras, então eu não vou me ater nesse sentido. Mas uma coisa eu queria destacar, que nós temos, assim, mais de 30 milhões de mulheres empreendendo, de maneira formal ou informal, tá? É um marco na nossa história isso, certo? É um marco na nossa história. E queria também despertar que 47% dessas mulheres são motivadas por necessidade, como a Viviane já colocou, mas não é só a necessidade para suprir a sobrevivência, tá? É a necessidade de autorrealização, é a necessidade de querer ser alguém, de se sentir pertencente a um processo, a um contexto. Então, não é simplesmente assim, eu preciso empreender para poder colocar o arroz na mesa dos meus filhos. Não é só isso, tá? Então, a gente vem desenvolvendo pesquisas com mulheres, conversando com várias mulheres, e a gente tem observado que o processo que vamos dizer assim, que empurra essas mulheres para o mercado de trabalho, a despeito das adversidades que elas vivenciam, tem muito a ver com a autorrealização, né? A mulher, ela realmente, assim, ela precisa se colocar diante dela mesma, tá? E também diante de uma sociedade. Então, esse é um ponto, né? E o fortalecimento do empreendedorismo feminino, de uma certa forma, contribui muito. A gente tem visto, a Flávia depois também vai falar um pouquinho dessa questão do empreendedorismo por mulheres no setor público, o quanto as mulheres têm desenvolvido projetos, tá, no sentido de diminuir violência, de satisfação pessoal e etc. Então, é nesse sentido que eu, professora Vânia Nassif, tá? Sou professora do PPGA da Universidade 9 de Julho, sou psicóloga, venho desenvolvendo, então, há mais de 20 anos, pesquisas no contexto do empreendedorismo, especificamente no empreendedorismo de mulheres, tá? Desde 2010, né? Então, veja, são muitas revelações que a gente encontra, né? São muitas coisas que a gente evidencia. Hoje, por exemplo, eu vi a Isabela se apresentando, se colocando no espaço físico dela. Hoje eu estou dentro de um quarto de hotel, né? Estou dentro de um quarto de um hotel aqui na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Por isso que essa questão do online isso facilitou muito, porque senão eu não poderia estar participando com vocês, né? Mas eu estou aqui numa missão de pesquisa mesmo, né? Então, eu já estou fora do meu país desde o dia 17 de setembro, né? Voltando agora, 22 de outubro, eu estou voltando, exatamente atrás de buscar essa compreensão da mulher empreendedora. Tá? Eu venho observando que... Então, vamos lá, eu vou começar dizendo como é que eu cheguei aqui, tá? Eu acho importante a gente fazer um breve relato, porque, principalmente os alunos que estão aí em busca de experiência de pesquisa, às vezes a gente fica muito atrás do óbvio.
E, às vezes, o óbvio não nos revela o conhecimento necessário. Então, começando assim, eu gosto de contar um pouco dessa experiência para despertar os diferentes olhares que a gente tem que ter para o mesmo fenômeno. Um dos projetos subsidiado pela FAPESP, em 2013, que versava sobre motivação dos empreendedores, homens e mulheres, empreendendo no entorno das arenas esportivas, motivados pelo evento da Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Então, eu comecei a buscar empreendedores que estavam estabelecidos no entorno das arenas esportivas das 12 cidades-sedes, para entender os motivos que eles estavam ali. E ficou muito claro, percorrendo essas 12 cidades, conversando com esses empreendedores, que, para minha surpresa, tá, não foi só o retorno financeiro que levou eles até ali. Então, tinha muito a ver com a realização de um sonho. Tinha muito a ver com oferecer melhores condições de vida para si mesmo e também para os seus familiares. Não só no sentido financeiro, mas de realmente abrir uma perspectiva para poder mostrar um talento, mostrar uma expertise, o que eles estavam fazendo. Desses 24 casos que eu desenvolvi neste projeto, eu depois gerei um e-book, depois eu posso disponibilizar esse material para a professora Isabela, que pode estar disseminando isso para vocês, tá certo? Mas quando eu fui fazer a análise dos resultados, e é isso que eu quero chamar a atenção, eu estava procurando o quê? Motivações. O que levava esses empreendedores a estabelecerem no entorno das arenas? E, para minha grata surpresa, eu identifiquei que, nos 24 casos estudados, todos os empreendedores, de alguma forma, sofreram algum tipo de ameaça. Eu não estava perguntando de ameaça. Eu não tinha a menor perspectiva de compreender as dificuldades, as ameaças, as barreiras, nada. Eu não estava perguntando isso. Eu queria saber das motivações. Mas, no relato da fala desses empreendedores, todos, indiscutivelmente, falaram sobre as dificuldades, as ameaças, eles usavam esse termo. Aí, eu, como pesquisadora, eu falei, poxa, é um tema completamente inusitado, novo, né? Que não está ainda na literatura, mas deixa eu tentar entender o que é ameaça empreendedora. E também não achei o que é ameaça empreendedora. Tá? Não identifiquei isso na literatura. A gente observou que as ameaças que apareciam muito mais assim de desastres da natureza, alguns problemas relacionados à questão da medicina, ameaças da saúde, etc. Mas na parte de ciências sociais aplicadas não tinha absolutamente nada. Então nós começamos assim a buscar a compreensão desse construto para poder entender o que esses empreendedores falaram sobre ameaças empreendedoras. E a gente tentou fazer um trabalho de similaridade com desafios, com barreiras, tá? Com obstáculos, para poder compreender isso. E a gente chegou num construto entendendo as ameaças empreendedoras como alguma coisa que impede, que, de uma certa forma, dificulta, bloqueia, tá, a ação empreendedora, bloqueia o comportamento do empreendedor. Bom, mas foram várias tentativas, e a Flávia está comigo já há 3 anos, né, Flávia, mais ou menos, e a gente está ainda nesse caminho, tentando buscar um conceito, construir esse conceito teoricamente, porque é uma coisa que não tem na literatura, para poder realmente respaldar as nossas pesquisas, tá? Então, eu, com base nisso, eu falei, poxa, se ninguém ainda estudou essa questão de ameaças empreendedoras, deixa eu lançar um novo projeto. Terminando esse, eu comecei, então, fazer um projeto para entender as ameaças empreendedoras, mas especificamente das mulheres. E isso foi em 2016.
Então, eu comecei a buscar. E este projeto, 2016, eu percorri 10 cidades brasileiras, 10 capitais. Aí fui presencialmente, foi antes da pandemia, então eu pude fazer as entrevistas pessoalmente, estar nos locais onde elas trabalhavam, para poder conversar, entender e verificar como é que essas coisas funcionam para essas mulheres. Então eu fui nas 5 regiões do Brasil, tá? Então pegando Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E pesquisando. Então, eu cheguei num número de 65 mulheres e conversando pessoalmente com elas e para entender essa questão das ameaças, dos obstáculos, o que estava acontecendo com elas, que às vezes dificultava o avanço delas no mercado de trabalho. Tá? E ficou muito claro para mim que pegar esse gancho do primeiro projeto, que era ameaças, que eu não estava procurando, mas identificar isso como uma coisa importante, porque isso estava demandando uma atenção maior, eu percebi que a gente precisa ampliar os nossos olhares, ampliar a nossa escuta, tá? Para realmente não ficar no óbvio, para realmente aprender a escutar a voz da sociedade, tá? A necessidade daquilo que as mulheres, de uma certa forma, especificamente, eu digo isso que poderia ser para qualquer um, mas o que essas mulheres realmente estavam ecoando como uma necessidade para realmente começar as suas atividades empreendedoras, tá? Então, eu busquei informações nessas 5 regiões, 10 estados, nas capitais, tá? E uma coisa que ficou muito clara nessa pesquisa é que elas não se queixaram, em todos os relatos que eu tenho, da dupla jornada, tá? Não se queixavam da falta de apoio da família, embora algumas tivessem um empreendedorismo solo, que a gente fala, né? Quer dizer, ninguém colaborando com nada, mas elas não se queixavam disso. E isso foi uma coisa que a literatura, o tempo todo, mostrando para a gente, a mulher tem dupla jornada de trabalho, cuida da casa, cuida do trabalho. Quer dizer, isso estava tão já mastigado, que eu falei, eu não quero mais olhar isso. Isso já tá muito claro na nossa compreensão, né? Então, eu comecei a vasculhar outras coisas, tá? E foi aí que deu para desenvolver uma tipologia, ao buscar esses tipos de ameaças que essas mulheres estavam me relatando, desenvolvi então uma tipologia de ameaças e comportamento, e como é que elas superavam esses comportamentos ameaçados, tá? E fiz um trabalho de análise desse contexto específico vivenciado por essas mulheres empreendedoras. E como a gente sabe que cada caso é um caso, né? Acabou resultando também no segundo e-book, que eu relato a experiência e a realidade dessas 65 mulheres dessas 5 regiões brasileiras. Também vou passar depois para a professora Isabela divulgar isso para vocês, tá? E o livro, então, chama Mulheres Transformadoras, Empreendedoras e Seus Negócios. E esse livro traz relatos, tá? De dor, sofrimento, mas também de lições de vidas exemplares, tá? Assim, a capacidade de superação, de dar a volta por cima, foi uma coisa que absolutamente impressionante e que traz para a gente um aprendizado e muita sinergia, tá? Com o tema de mulheres que a gente está desenvolvendo, e acho que tem muito a ver também com esse tema que vocês estão divulgando aí no Café com Recursos Humanos, né? Bom, então, veja, o que consta essa tipologia, tá? As ameaças, elas são, de uma certa forma, são negligenciadas por diferentes motivos, tá? Às vezes é o medo de delatar, às vezes é a vergonha, às vezes é a timidez, às vezes é o medo de perder um negócio ou perder uma oportunidade, tá? Tem mulheres que nem percebem as ameaças no momento e só vão sentir isso depois do ocorrido.
E são esses alguns dos fatores que dificultam, às vezes, a atuação mais efetiva das mulheres no mercado de trabalho. Elas estão tão envolvidas com as atividades empreendedoras e resgatando, então, a literatura com a dupla jornada, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar disso, cuidar daquilo, tá certo? Elas acabam, assim, percebendo isso como um fator bloqueador ou inibidor ou que restringe as suas ações empreendedoras. E observamos que essas mulheres, pelas próprias características, tá certo? Elas são mais afetivas, mais sensíveis e também são mais estratégicas, tá? E mais relacionais, né? Do que os homens. Não que os homens não sejam, mas são mais, tá? Talvez pela própria natureza de gênero e etc., tá? Não que os homens não tenham essas qualidades, muito pelo contrário, eu já me deparei com pesquisados empreendedores homens com um nível de sensibilidade, com uma feminilidade muito grande que realmente chama atenção, tá? Bom, então, gente, o que a gente precisa é compreender, tá certo? Como é que essas ameaças aparecem. Então, no caso da tipologia, eu identifiquei ameaças pessoais, tá? Questões que estavam relacionadas ao matrimônio, filho e esposa, marido, tá certo? Como no papel de esposa, sobrecarga de trabalho, tá certo? Casa, negócio, finanças, ameaças afetivas, tá? Questões relacionadas à idade. Então, por exemplo, muitas delas comentavam comigo o seguinte: ninguém acredita que eu sou capaz de fazer determinadas coisas porque eu sou muito nova. E isso tem me trazido um constrangimento, um baqueamento emocional muito grande, tá? Outra coisa, atuar sob pressão, o tempo todo tendo que mostrar ser superior, ser melhor do que os homens, ou ser melhor do que outras mulheres, tá? De tempos, cenários hostis muito grandes, porque são mulheres que insegurança em relação às competências, porque é colocada à prova o tempo todo, tá? Ameaças relacionadas ao patriarcado foi muito forte, na questão do machismo, do preconceito, do assédio, tá? Então são coisas que aparecem muito forte também na pesquisa. E depois apareceu uma outra categoria, que aí eu já não acho que é específico de mulheres, que é a questão do risco Brasil. Empreender no Brasil não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, tá? Então, mas isso eu não vejo como uma particularidade do empreendedorismo por mulheres. Eu vejo que isso pode acontecer de uma forma geral, né? Então, por exemplo, a questão da legislação, das crises financeiras, insegurança financeira, insegurança política. Nós temos uma variação, uma volatilidade muito grande política. A Flávia vai falar isso melhor do que eu, né? Ameaças relacionadas ao setor, o setor de atuação, porque elas competem, as mulheres formais competem muito com as mulheres informais. Tá? Então, a informalidade é algo que, de uma certa forma, elas relataram como uma ameaça do setor. Tá? Mulheres que não estão registradas nos seus negócios, tá? Que realmente estão trabalhando sem nenhuma efetividade. As questões burocráticas, que a gente sabe que no nosso país tem bastante, e também corrupção, né? Então, as mulheres todas, de alguma forma, ao relatarem suas experiências, quer seja de assédio, quer seja de preconceito ou de machismo, elas voltavam muito para a questão também da corrupção. E ameaça de gestão, que aí foi também um aspecto que aparece mais nas mulheres do que nos homens, tá certo? Que é a questão do crédito, da precificação, elas têm dificuldade de fazer a gestão do negócio, porque não tiveram um estudo específico para isso. Depois, outra coisa, lidar com recursos humanos não é uma tarefa simples, e aqui nós estamos falando para o público de RH, né, que interessado em RH,
o quanto o RH é responsável, tem uma missão, muito a contribuir nesse sentido da capacitação de mulheres empreendedoras, né? A própria sociedade, né, de uma certa forma, bloqueia um pouco essa questão das ameaças de gestão, porque não impulsiona o papel da mulher, e também a dificuldade que elas vivenciam muito forte, e isso não é diferente dos homens, é a demora para receber o retorno financeiro. Bom, então veja, além dessa, então eu falei, bom, então eu tenho essa tipologia dessas ameaças empreendedoras, mas como é que vocês, mulheres, superam isso? Porque vocês estão no mercado, vocês estão fazendo acontecer, né? Vocês estão aí desenvolvendo atividades maravilhosas, porque todas as mulheres que eu entrevistei estavam ativas no mercado, tá? Então, por mais dificuldade de falir, quebrar, reabrir, começar de novo, elas estavam ativas, tá? Então, como é que eu quis entender o comportamento de superação? Então, por exemplo, ficou muito claro, elas tiveram que, à custa de muito sacrifício, de muita dor, de muita luta, a aprender a ter o controle emocional. E o controle emocional, assim, no sentido de saber contar até 10, respirar, buscar um outro olhar, dar um tempo para se refazer frente às adversidades vivenciadas, tá certo? Então, isso foi uma coisa, assim, que apareceu muito forte, tá? Em todas as mulheres que nós conversamos, tá? Resiliência, tá? Eu acho que também é uma característica que aparece muito forte em toda a pesquisa. Esse controle emocional com a resiliência fez com que elas conseguissem superar essas dificuldades. Elas todas colocaram também essa questão do diálogo e da negociação, tá? Então, uma comunicação é uma coisa muito importante, que as mulheres precisam ser capacitadas para poder passar adiante aquilo de uma forma clara. Compreensão dos fatores que podem, de uma certa forma, dificultar o processo delas empreenderem. Então, buscar um equilíbrio, tá? Entre o pessoal e o profissional. Porque, ou às vezes exagera-se, porque tem gente que fala assim, eu vou empreender porque é mais fácil, eu vou trabalhar da minha casa, eu não vou ter tanto problema, eu faço a minha própria agenda. Gente, isso não é uma realidade das mulheres que querem realmente ganhar o espaço no mercado de trabalho. Não é uma realidade, tá? Para todas que eu comentei, que eu conversei, todas falaram assim, eu trabalho triplo do que eu trabalhava, por exemplo, numa empresa. Porque a responsabilidade fica integralmente na mão delas, né? E a busca também da necessidade de ter esse apoio familiar para poder desenvolver essa dupla jornada de trabalho, família, etc., né? Então, esses são os comportamentos básicos de superação que elas colocaram. Claro que cada caso é um caso e cada uma tinha as suas especificidades, né? Outra coisa também que ficou muito claro, e isso foi assim, um achado da pesquisa, dependendo, por exemplo, no caso do patriarcado, né, da questão do machismo, do preconceito, do assédio, como é que elas faziam para superar essas dificuldades, tá? Quais eram os comportamentos que elas usavam? Muitas vezes elas tinham que buscar a rede de vigor masculino. O que significa isso para nós? Tá? Elas se apoiavam no irmão, no marido, no pai, no tio, no vizinho, qualquer uma dessas pessoas, tá? Por exemplo, para chegar num banco para pedir um empréstimo. Por quê? Tinham mais, vamos dizer, credibilidade, tá? Então, isso nós demos um nome de apoio na rede de vigor masculina, tá? Para poder realmente entender. Outra coisa, força na negociação junto aos homens, tá? Ou seja, eu tenho casos, por exemplo, que a mulher, a menina, a empreendedora, ganhou todo um processo e quando ela foi se apresentar, o cliente falou assim, não, espera um pouquinho, mas cadê o seu patrão? Ou cadê o homem que está à frente desse negócio?
Não tem homem na frente, sou eu que estou fazendo tudo isso, tá? Então, veja, essa força na negociação, junto aos clientes, também foi alguma coisa que elas tiveram que aprender, e elas ainda têm que aprender muito fortemente, tá? Para poder realmente superar as dificuldades. A resiliência o tempo todo, participando de todo esse processo de construção e de autoconstrução e de autoconhecimento e confiança, né? E elas também tiveram que aprender muito fortemente a lidar com comportamentos, o comportamento dos clientes, tá? Especialmente os clientes masculinos. Então, elas se posicionavam assim, como é que esse cara vai me entender? Como é que esse cara vai compreender aquilo que eu estou querendo passar para ele? Então, foram muitos desafios, muitas adversidades enfrentadas, mas assim, com muita perseverança, com muita vontade, essa questão da autorrealização. Então, eu vou passar depois os links, né? Então, o que fica claro para mim cada vez mais são como as mulheres abrem os caminhos para que se tornem líderes, não apenas de suas equipes, de seu negócio, mas também pela sua própria trajetória profissional e pessoal. Então, isso fica muito claro para mim. E são essas iniciativas que têm dado assim, um grande destaque para as mulheres no mercado de trabalho, tá? Então, essa capacidade de superação, esses comportamentos, tá certo? Que são identificados, falado por elas, né? Ainda hoje eu estou aqui em Chicago fazendo meu trabalho com mulheres empreendedoras pretas, né? Aqui da América, e eu estou fazendo um recorte, tentando entender as mulheres empreendedoras pretas que estão empreendendo na América, as brasileiras que estão aqui, né? E assim, uma das entrevistas que eu fiz hoje, ela perguntou: Vânia, mas por que você está querendo saber isso de nós? Somos assim, nossa, o que a gente tem para ensinar? Eu falei: tudo. O conhecimento vem do campo. O conhecimento do campo é que gera teoria. Então, veja, como é que eu posso confirmar alguma coisa, tá? Se eu não tenho a experiência, tá, da vida dessas pessoas que estão ralando ali o dia inteiro no mercado de trabalho. Estão ali ralando para fazer um trabalho de autorrealização, tá? Então, são esses destaques, tá certo? Que, de uma certa forma, têm ajudado a construir o campo do empreendedorismo no Brasil, especialmente o campo do empreendedorismo feito por mulheres, tá? E a pesquisa tem revelado que as mulheres, elas conseguem colaborar muito para a construção de uma sociedade mais justa, tá? Gerando oportunidades para outras mulheres. Mas uma coisa, eu ainda estou muito intrigada, eu preciso ainda discutir isso com o meu grupo de pesquisa, né, Flávia? Nós precisamos voltar a conversar esse tema, porque aqui na América, o que está ficando claro para mim, né, eu andei por Peoria, Champaign e depois agora em Chicago, as brasileiras empreendedoras não ajudam as brasileiras que estão empreendendo, que estão querendo iniciar. Então, uma coisa que está ficando claro para mim aqui, e isso eu quero compreender um pouco melhor, tá? Essa questão do empreendedorismo de imigrantes, especialmente de mulheres. Eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura egoísta, né? Que o brasileiro tem muito essa postura do individualismo, tá? E que, de uma certa forma, acaba, vamos dizer, levando isso adiante mesmo quando a gente tem muitas necessidades. Então, e outra coisa, as pesquisas têm me mostrado que, além dessas mulheres terem essa oportunidade de construir uma sociedade mais justa, dar oportunidade para outras mulheres, ainda tem muitos tabus, desigualdades e preconceitos que precisam, de uma certa forma, ser, vamos dizer assim, quebrados esses paradigmas, né? A gente tem que realmente desenvolver um processo de colaboração, de cooperação, porque realmente a mulher
tem um contexto de vivência no mundo masculinizado, mas ela também não colabora para que esse contexto seja quebrado, tá? Então, é isso que a gente precisa, então, entender e batalhar um pouco melhor. E a identidade, né, empreendedora, no caso, tá certo? Então, é um construto complexo ainda, que a gente precisa compreender. Ele é influenciado por uma série de paradigmas sociais, culturais, relacionais, porque somos seres relacionais, tá? E isso a psicologia tem me ajudado a compreender bastante isso. Por isso, a minha insistência em trabalhar muito a questão das emoções, tá? Dos sentimentos, das questões da afetividade, porque espera-se muito do cognitivo, espera-se muito da inteligência, da nossa memória, da nossa percepção, da nossa capacidade de fazer, mas pede para a gente desligar o botão da afetividade. Não existe, não tem essa possibilidade. Então, a gente precisa também compreender esse lado emocional. Isso é essa complexidade, tá? Que torna-se cada vez mais acentuado para que as mulheres enfrentam desafios, tá? Distintos de conciliar pressões duplas, tá? De ser mulher, no caso, mulheres pretas e empreendendo, né? Então, muitas precisam navegar pelas normas do masculino, e isso dá muita pena, porque é uma forma delas, assim, conseguirem sobreviver agindo como se fosse, usando o papel masculino, tá? Por isso, deu muito forte na pesquisa a rede de vigor masculina, tá? E isso associado ao empreendedorismo, e ao mesmo tempo que elas aderem a essas normas femininas tradicionalmente ligadas ao seu gênero. Então, veja, em 2021, que eu comecei, então, a pesquisa com mulheres pretas, tá certo? Então, eu já estou fazendo um trabalho com as mulheres lá da favela de Paraisópolis, e está sendo altamente revelador, porque eu estou tentando compreender o seguinte: como é que eram essas mulheres antes da pandemia, na pandemia e pós-pandemia. Porque o que está sendo revelado para mim é o seguinte: ainda não tenho conclusões desse trabalho, por isso eu estou aqui, inclusive, coletando mais dados, mas o que tem ficado claro é o seguinte: a minha avó foi faxineira, babá e doméstica. E a minha mãe foi faxineira, babá e doméstica. É o que eu sei fazer. Então, eu sou babá, faxineira. Com a pandemia, todas perderam o emprego de babá, faxineira e doméstica. E elas tiveram, então, que se auto-revelar, se autoconhecer, tá? Então, veja, isso tem dado uma repercussão muito grande, e eu estou impressionada de ver a maravilha que essas mulheres têm, como elas têm se reencontrado, tá? Na sua essência, como elas têm se reencontrado na sua capacidade, na sua potencialidade, e o quanto elas estão conseguindo fazer um trabalho primeiro de transformação delas, para depois fazer um trabalho de transformação do seu negócio, e que de alguma forma acaba envolvendo outras pessoas. Então, e por isso que eu gosto de frisar que é muito importante entender esse tema, além dos limites. A força das mulheres empreendedoras diante dessas adversidades, porque são muitas, e têm uma força que é inerente à própria natureza feminina, né? Então, isso é uma coisa que tem ficado muito claro para mim, além dos aspectos emocionais que na mulher, às vezes, ficam muito mais reveladores do que dos homens. E porque as adversidades são reais, muitos obstáculos, às vezes, são intransponíveis, tá? E essas ameaças, muitas vezes, são veladas, elas não são declaradas, pelos medos, pela dificuldade de perder um negócio, uma oportunidade. Então, nós precisamos realmente ir além das visões baseadas no pensamento econômico, tá? Achando, por exemplo, que a mulher só trabalha por necessidade, tá? Eu acho que esse é um gap que a gente percebe nas pesquisas, que inclusive a Viviane traz aí para a gente, tá? Existe a necessidade, sim, mas a autorrealização é uma coisa que está muito presente na fala de todas as mulheres, tá? E entender essas diferenças todas. E uma coisa tem ficado muito forte nas minhas andanças por aí, tá?
que não é só avançar o conhecimento sobre o tema mulheres empreendedoras, mas, além disso, nós precisamos reduzir, gente, a nossa ignorância sobre os acontecimentos. Nós precisamos reduzir a ignorância que temos sobre os acontecimentos. E uma pergunta que devemos fazer é: e como fazer isso? Como reduzir essa nossa ignorância? Como reduzir a ignorância sobre o tema? Tá? A ignorância não é no sentido pejorativo de xingar, né? Você é ignorante, não. É ignorar mesmo, é desprezar, né? Então, nós precisamos ir além do óbvio, ampliar nossas perguntas. E aí eu gosto muito, eu falo muito isso em sala de aula, a gente usar muito o método socrático, né? Mais importante a pergunta do que a resposta. Tá? Então, a gente precisa aprender a fazer perguntas. Nossas dúvidas precisam ir além daquilo que nós já sabemos, porque nós não podemos mais continuar no óbvio para compreender um fenômeno tão complexo como é empreender com mulher, o empreendedorismo por mulheres. Então, não basta a gente saber que as mulheres sofrem desigualdade, a gente já sabe. Não basta saber que elas são preteridas, porque nós já sabemos que elas são, que nós somos. Mas mas é importante saber o que nós fazemos para mudar, para transformar esta realidade. É isso que a gente tem que buscar, né? E é preciso entender as dificuldades das mulheres, transpor essas barreiras no mercado de trabalho essencialmente masculinizado. Por isso, então, nós precisamos reduzir a nossa ignorância. Não podemos mais ignorar fatos que são reais, relatados por essas mulheres. Eu queria, então, agora, não sei como vocês preferem fazer a dinâmica, mas era o recadinho que eu queria dar. Não sei se vocês querem fazer perguntas, ou se eu passo para a Flávia faz, depois a gente faz uma sessão de perguntas lá no final. Acho que seria melhor assim, né, Isabela? Eu estou na dúvida se a gente faz as perguntas para você agora, e que eu tenho medo de embolar, né, as coisas. O que você acha, Vivi? O que vocês acham, pessoal? Perguntamos para a Vânia e depois passamos para a Flávia? Algumas perguntas estão bem direcionadas para o que a Vânia comentou, né? Então, de repente, seria mais fácil para ela responder, depois a gente faz outras perguntas. Elas estão aqui no chat, Vivi? Estão, eu posso fazer, se precisa. Eu acho muito. Flávia, você prefere, você sua fala, corroborar, né, contribuir aí para responder essas perguntas, né? E talvez você continue, né? Você faça a sua apresentação e no final a gente vê aquilo que talvez não foi respondido e junta tudo. Tá, como vocês quiserem. Vocês é que mandam. O que você preferir. Eu acho que a Flávia podia apresentar, porque o tema dela, embora seja muito específico, não difere do que eu falei. Até porque a gente trabalha junto, né? Então, tá bom? Então tá, melhor vocês decidirem, as duas aí decidirem. E então, Vânia, achei maravilhoso, aqui está a Lilian, uma orientanda de pesquisa, né, de TCC, que está trabalhando sobre as mulheres negras em cargos de liderança em Macaé, nas empresas de petróleo e gás. Então, a gente quer muito ter acesso aí nas publicações de vocês, né, Lilian? Eu até falei com ela se vocês devem conhecer, claro, esse livro, né, O Pacto da Branquitude, Cida Bento, que ela trabalhava com recursos humanos, assim, maravilhoso esse livro, né, e A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro, da Isildinha, que também vai falando um pouco, né, dessa realidade aí, principalmente das mulheres negras, que precisam ser muito, mais que nós ainda, ajudadas, né, e muitas pesquisas e intervenções nesse sentido, só contribuindo aí um pouco com o que você trouxe. Vamos passar para a Flávia, então, né, já que você está melhor. Obrigada, Isabela. Boa noite a todos. Eu sou a Flávia, sou doutoranda do curso de doutorado da Uninove, moro aqui no Paraná, sou professora universitária dos cursos de administração e engenharia de produção. Também sou servidora pública, profissional de carreira, sou administradora de uma autarquia pública aqui no Paraná. Será uma honra compartilhar com vocês sobre esse tema, empreendedorismo feminino, né? Trazendo algumas poucas reflexões sobre a atuação de mulheres no setor público e agradecer principalmente por estar ao lado da professora Vânia, que com certeza é um dos maiores nomes que pesquisam sobre empreendedorismo feminino na atualidade.
Viviane, Isabela e Viviane, até de acordo com o objetivo da nossa reunião, né, que era abordar a dimensão do trabalho decente e as oportunidades de trabalho de acordo com o ODS 8. Quando a gente se depara para analisar o conteúdo desse objetivo, a gente sempre percebe o quanto ele conclama que para políticas públicas, né? Necessário políticas públicas, políticas econômicas, necessário políticas internacionais. E esse objetivo, ele coloca a criação de emprego no centro da formulação dessas políticas, né? Políticas que estejam presentes nos planos de governo, que ajudem a reduzir a pobreza, que ajudem a aumentar o emprego. E é por isso que eu espero contribuir com a minha experiência de como o empreendedorismo feminino, principalmente daquelas que podem fazer essas políticas, né? Que são as mulheres que atuam no setor público, seja em cargos de liderança, seja em cargo de prefeita, seja em cargo de governador. Então, muito bacana ter alunos de graduação aqui, porque desde a época da graduação, lá em 2010, eu sempre tive muito interesse por esse fenômeno do empreendedorismo. Porém, na graduação, e que bacana ver que aqui nós já estamos falando de um tema evoluído, né? Eu conheci o empreendedorismo somente como plano de negócios. Com o passar dos anos, que quanto mais você vai pesquisando, a gente vai percebendo o quão relevante é o empreendedorismo para o desenvolvimento econômico, o quão emancipador é o empreendedorismo na vida das pessoas, não apenas na vida das mulheres, que é o nosso tema, né? E como ele está presente em várias áreas. E quanto mais nós vamos pesquisando, estou desde 2021 me dedicando a entender o comportamento de mulheres empreendedoras. E como esse comportamento ocorre em diversos contextos. E aí eu me deparo com o setor público, que durante muitos anos, né, foi renegado de todas as pesquisas da área de conhecimento. Há uma crença de que no setor público tudo é muito complicado, que o excesso de burocracia explica essa inércia do setor e que é assim e sempre será assim. Porém, e eu atribuo isso grandemente à popularização da internet, o cidadão cobrando diretamente os gestores nas redes sociais, expondo as falhas, essa questão de obrigatoriedade, de transparência dos órgãos públicos, há uma cobrança muito forte, né, para que o setor público, para que o Estado, ele melhore a qualidade dos serviços prestados para a população. E é aí que a gente fala que a gente está conclamando a uma gestão pública empreendedora, né? E quando a gente fala de ações para desenvolver um trabalho decente, um trabalho digno, a gente precisa entender o papel importantíssimo das estruturas públicas nesse processo. Porque, ora, o setor público ele pode ser um facilitador de criação de empregos, de formalização de empreendedoras, ora ele pode ser um dificultador de novos projetos, para que novas empresas sejam colocadas em prática. Então, existe uma percepção de que os aspectos como a regularização das empresas, a tributação, a legislação existente, eles dificultam para que novas empresas sejam criadas, e por isso muitas mulheres estão trabalhando ainda na informalidade, né? Alguns negócios deixam de se evoluir com essa percepção da burocratização do setor público. Então, nós estamos vendo essa emergência de que o setor público se inove, de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e que, principalmente, né, que capacite essas pessoas para o empreendedorismo. Às vezes, a gente quer incentivar o empreendedorismo, mas essas pessoas não estão preparadas para gerir esse negócio, né? E mesmo que talvez o setor público ele não forneça, vamos dizer, essa capacitação, mas ele não pode dificultar com sistemas tão rígidos de regularização. E aí, de onde vem o meu interesse, né? Atualmente, sou administradora de uma autarquia aqui no Paraná. Tenho como ponto de partida uma mulher que pela primeira vez ocupa o cargo de prefeita, uma mulher muito altamente capacitada, financeiramente bem colocada, e que ela enfrentou muitos desafios, não só para a atual gestão, mas para conseguir chegar lá, que é uma outra seara de discussão, que são os desafios da política, né? Mas com o perfil dela, e para ela se submeter a isso, a essas dificuldades de ser uma empreendedora no setor público, a gente fica nos questionando, né? O que leva uma pessoa, uma mulher, a se submeter a isso? E por que eu uso a palavra submeter? Porque mulheres que resolvem adentrar no setor político com ideias novas, com ideias empreendedoras,
principalmente, vamos dizer assim, no setor executivo, elas abdicam de muita coisa. É um contexto muito complexo, né? Em todos os aspectos, inclusive esses que a professora Vânia já comentou, de relacionamento, da morosidade do andamento dos processos, os entraves do setor público. Se tiver alguém aqui nos ouvindo que atua no setor público, entende perfeitamente isso que eu estou falando, né? É realmente muito difícil você fazer gestão, empreender e principalmente proporcionar coisas novas no setor público. E ela, mesmo sendo aquela primeira mulher, observava algumas falas, né, no sentido de servidores antigos, de homens e até mesmo de algumas mulheres, né? Algumas falas no sentido de que a mulher não pertencia àquele lugar, que aquele lugar de liderança no setor público não pertencia a ela. E isso era muito frequente. Até algumas frases do tipo assim, lugar de mulher é na cozinha, não é na política. A gente escutou isso em 2021. E ela chegou com muitas ideias, muitas coisas novas, promovendo melhoria, e essa proposta de mudança gerava muitos conflitos. E aí, nesse contexto, surge então o interesse de verificar como que o setor público ele se beneficia quando mulher resolve empreender no setor público. E principalmente, o que não há registro na literatura atual, quais são as barreiras que as mulheres enfrentam para liderar no setor público. Assim como existem barreiras, né, no empreendedorismo, no mercado, para abrir empresa, no setor público, não significa que para homens seja mais fácil, não é isso. Mas as nossas pesquisas revelam que quando se trata de uma mulher na liderança do setor público, a literatura acadêmica registra que essas barreiras são maiores. Então, a gente parte desse ponto e aí a gente vai em busca de entender como que o trabalho dessas mulheres no setor público, principalmente das que ocupam cargos de liderança, pode nos ajudar a debater essa questão de oportunidade de trabalho defendida pelo ODS número 8. A gente parte do pressuposto que o empreendedorismo não é apenas criar um negócio, né? Não é só abrir uma empresa. O empreendedorismo também vai se relacionar a comportamento. E aí nós vamos perceber que existem muitas pessoas que têm comportamentos empreendedores, mas não têm uma empresa, não são donos. Algumas até nem querem ter o próprio negócio, né? Porém, elas são dotadas de características que as definem como empreendedoras. É o que a literatura vai chamar de intraempreendedorismo, ou seja, é você ser uma mulher empreendedora, mas trabalhando dentro de uma organização. No setor privado, acho que isso hoje é muito valorizado, né? Pessoas com comportamentos empreendedores. E no setor público, o que ocorre é exatamente isso. São mulheres que têm comportamentos empreendedores, que são valorizados pelo setor privado, mas elas estão atuando dentro do setor público. E quais são as descobertas, né, que a gente já vem alcançando? Se a gente for analisar pelo aspecto de recursos humanos, o setor público tem sido uma grande porta de oportunidades para mulheres ingressarem. A forma de contratação, né, por concursos permitiu que mulheres assumissem alguns cargos que até então eram majoritariamente ocupados por homens. Digo isso do exemplo, por exemplo, onde eu trabalho, né, em que todos os cargos, todos, de nível superior, ocupados por concurso, são ocupados por mulheres. Alguns já triviais, mas, por exemplo, engenheira civil é mulher, advogada é mulher, técnicas de saneamento é mulher. Então, o setor público, ele possibilitou essa janela, essa porta de entrada. E se a gente for pensar que podem ser servidoras concursadas, mas também podem ser mulheres que ocupam cargos políticos, o problema é um pouco maior. E daí nós estamos falando de apenas 12% dos cargos políticos que são ocupados por mulher. Há uma grande subrepresentação, mas esses 12% também traz um dado muito importante, né? Que essas mulheres, quando elas ocupam esse cargo político como prefeita ou como governadora, elas tendem a indicar mais mulheres para as pastas, sejam para a educação, para a saúde. Então, o setor público ele está mesmo um jardim de muitas mulheres em cargos de liderança, pastas que em alguns municípios a gente pode ver, né, que era predominantemente por homens, secretarias de agricultura, secretarias de obra, então a gente já percebe esse avanço. Elas chegam de diversas formas, ou por concurso, ou por indicação, ou por uma eleição. E, consequentemente, para conseguir ser empreendedoras, para fazer projetos empreendedores, essas mulheres lideram equipes em suas pastas, né?
E a gestão de pessoas no setor público é um pouco diferente do setor privado. E é aqui que começa o grande desafio. A gente precisaria de muito tempo para debater todos os desafios que a gente já encontrou nas nossas pesquisas, mas vão desde servidores que têm oposições políticas contrárias, que além de não fazer aquelas ideias que elas se propõem, eles se dedicam a atrapalhar mesmo por uma questão política. O excesso de burocracia do setor público, embora o setor público, a burocracia ela seja um pouco necessária, quem trabalha lá sabe o porquê que um pouco de burocracia é necessário no setor público, dificulta muito para que as coisas se empreendam com mais facilidade. Nem sempre uma portaria que nomeia uma mulher como liderança faz com que ela seja reconhecida no setor público, né? Há uma percepção de que a liderança feminina ela é frágil, e isso permeia vários órgãos públicos. Há uma questão assim, no setor público que é um hábito, né, de muitas denúncias. Não importa o que você faça, sempre vai gerar uma denúncia. Não importa como você cobre, sempre vai ter uma denúncia de que você está assediando moralmente. Então, é muito difícil mudar os hábitos no setor público, são processos judiciais constantes, é um aparato de leis que às vezes limitam quando você quer empreender, quando você quer desenvolver. E nós estamos falando de brigas de poder, e esses estereótipos de preconceito que a professora Vânia comentou também está presente no setor público, como se a política não fosse um lugar que deveria ser ocupado por mulheres. E há várias outras barreiras de gestão, há pressões políticas, que a gente tem que tomar cuidado para que isso não provoque um fenômeno chamado apagão de canetas, né? É tão difícil fazer as coisas que então a minha caneta se apaga, não vou mais empreender. E isso é muito complicado. Só que apesar de todas essas barreiras, a gente vê que muitas mulheres estão optando por empreender no setor público. Há uma crença de que o setor público é um pouco menos estressante, né? A questão da estabilidade é algo muito importante, que garante segurança para as mulheres. Eu posso ter uma licença maternidade sem correr o risco de ser dispensada quando eu voltar. Então, há um contrapeso entre essas barreiras e o que o setor público proporciona, que tem sido um atrativo para muitas mulheres. Nossa pesquisa também se dedicou, assim como a professora Vânia comentou, a identificar como essas mulheres em cargo de liderança estão superando esses desafios para conseguir fazer ações, para conseguir implementar políticas que gerem novos empregos, que gerem oportunidade. A comunicação afetiva, né, é com certeza um dos principais elementos, uma característica bem mulher, assim, uma característica bem de mãe mesmo, de abraçar, de convencer, de persuadir por questões emocionais. E aí nós temos a nossa tese concentra em identificar essas estratégias, são muitas estratégias que nem teríamos o tempo de apresentá-las todas, mas a resiliência que essas mulheres apresentam para se adaptar a isso é algo que merece ser investigado e é algo que a gente precisa estar discutindo. Por quê? Elas conseguem diretamente contribuir para isso que nós chamamos, né, de inclusão, de diversidade no local de trabalho. E como que o empreendedorismo no setor público, né, ele pode colaborar nesse desejo de trabalho digno? A Viviane, na apresentação do slide dela, ela trouxe que agora em novembro, né, tem o Dia do Empreendedorismo Feminino. E recentemente, inclusive eu digo recentemente mesmo, dia 4 de setembro, se eu não me engano, o presidente do Brasil promulgou uma lei que institui a Semana do Empreendedorismo Feminino em novembro, né? Que tem o objetivo de conscientizar a população sobre os desafios enfrentados por essas mulheres. A gente realmente espera que tenha resultados positivos, mas ao mesmo tempo a gente se questiona, né? Até que ponto realmente vai contribuir para que mais oportunidades de emprego possam promover a inclusão de mulheres em todos os segmentos. É preciso mais do que uma campanha de conscientização, né? E apesar do contexto do setor público, de ser um contexto do setor público, a gente precisa compreender o poder que ele tem. E eu não estou falando apenas do poder de definir leis, né? De fiscalizar ou até de, vamos dizer assim, escrever a política pública. Por que escrever? Porque escrever, está quase todos os órgãos escrevendo, que institui a política pública, mas o que a gente quer ver mesmo é ver o programa funcionando,
é ver as ações acontecendo, é ver atividades que capacitem mulheres para que elas sejam empreendedoras e empreendedoras de sucesso. E onde que essas ações ocorrem? É lá na ponta, né? É nessas lideranças que passaram no concurso, é nessas lideranças que foram indicadas. Então, o setor público ele tem muito poder econômico. E muitas vezes esses recursos não são empregados de maneira eficaz. Ou quando eles não são aplicados em áreas que vai nos contribuir com esse propósito, né? De inclusão de jovens no mercado de trabalho, de criar oportunidades de trabalho, de promover trabalho digno. E é aqui que o empreendedorismo feminino, eu acho que ele se encaixa perfeitamente. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente também está falando de criar empregos. E o setor público, ele pode e deve, né, participar desse processo de criação de emprego. Sejam por diversas iniciativas, né? Seja na atuação para capacitar mulheres, seja no incentivo a pequenos negócios, seja fomentando o crédito para essas mulheres, já que a Viviane comentou, né, que alguns gerentes têm receio de fornecer crédito à mulher, porque sabe que talvez o negócio dela não vai prosperar. E nós temos visto ações relevantes, né, que são feitas por mulheres que ocupam cargos de liderança no setor público, exatamente para equacionar esse problema, Viviane, de políticas voltadas para mulheres. E eu acredito que isso contribua para essa nossa agenda de crescimento econômico sustentável, que vai gerar oportunidades de trabalho, né? Então, a gente pode ver a importância que tem esse empreendedorismo feminino nessa participação, não só para atingir as metas do ODS 8, né, para promover trabalho digno, mas também para uma questão de crescimento econômico e tudo aquilo que elas representam. Elas podem contribuir de diversas formas. Mulheres têm algumas características que, isso relatando já na literatura existente, nas pesquisas que nós temos feito, de elas buscarem implementar políticas de emprego inclusivo e igualitário. Elas têm uma afeição por temas que proporcionam equilíbrio entre vida pessoal e equidade de gênero de outras mulheres. Elas priorizam, né, grupos marginalizados. Isso são características, talvez não específicas de mulheres, mas que elas trabalham isso com mais carinho. Mulheres têm muito foco nos empregos verdes, que é uma outra meta do nosso ODS 8, que falam de questões de sustentabilidade, trabalham com incentivos a associações de materiais reciclados. Então, a mulher consegue promover um crescimento sustentável, e isso é evidente, né? Sem contar nessa cobrança por coisas mais ágeis no setor público, que talvez a gente não veja em todos os outros lugares. Então, essa minha fala é simplesmente para a gente ter uma reflexão sobre o trabalho digno para todos reduz a desigualdade? Sim. Só que as políticas públicas, elas precisam sair do papel, né? E a gente precisa colocar em prática políticas que apoiem essas mulheres que a professora Vânia está investigando a entrar no mercado de trabalho, e quando elas entrarem, elas possam se beneficiar de capacitação para isso, de apoio, de recursos. E o setor público ele não pode ser deixado de lado. A gente precisa que o setor público adote práticas modernas, né? Para que as mulheres que atuam lá estejam capacitadas para esse objetivo e que as ações promovidas pelo setor público possam efetivamente dar resultado. E aqui fica uma reflexão assim para quem está aí na graduação, para quem está nos ouvindo, que é um vasto campo ainda para a gente investigar, porque muito pouco se sabe sobre isso e a gente só sabe o quanto isso pode dar resultados positivos, e fica como uma reflexão para a gente entender como a participação de mulheres é importante no contexto do empreendedorismo. Acho que é isso, professora Vânia. Devolvo a fala para a Isabela, para a Viviane. É maravilhoso, Flávia. Muito bom. Foi muito bom, Flávia. Muito bom. Excelente, Flávia. Parabéns. Parabéns, assim, maravilhosas, ambas as falas. Vamos passar para as perguntas, então, e vou pedindo para o pessoal colocar o nome no chat, tá? Para a gente depois conferir a presença. E vamos lá. Você conseguiu acompanhar aí, Vivi? Né? E Rebeca, a ordem aí. Rebeca, você conseguiu organizar a ordem das perguntas? Oi, eu estou dando uma olhadinha aqui. Um monte de perguntas para você. Isabela, eu fiz assim, eu copiei as perguntas que apareceram no chat da minha fala,
Legal. Então você já pode começar uma parte. Está claro para mim o seguinte, né? Então, a Viviane pergunta se como é feito o trabalho no Brasil de educação e conhecimento e empreendedorismo para essas mulheres, né? Então, além da educação formal, que isso realmente hoje está um pouco mais divulgado, existem redes de mulheres, núcleos de mulheres, startups de mulheres que contribuem com a educação para o mercado, com programas de capacitação, workshops, para aquelas que buscam conhecimento. E ainda tem aquelas mulheres que buscam o próprio conhecimento, que hoje têm um amplo acesso à internet. Então, isso é realmente assim, é revelador para nós. Muito diferente da minha época, que a gente não tinha absolutamente nada, mas hoje, realmente, a gente tem todas as informações necessárias, cursos gratuitos, a internet hoje tem realmente, assim, dado uma colaboração imensa nesse sentido, tá? E aí, depois, você também coloca que falta colaboração, que muitas mulheres são machistas, e isso é muito forte na minha pesquisa, são poucas, além de pouco colaboradoras, entre elas realmente assim, adotam uma postura de superioridade, isso é uma coisa que incomoda muito e não contribui, não ajuda, né? Mas acho que tem um fator muito cultural do Brasil, de uma certa forma, para essas questões, tá? E aí você pergunta, muitas ainda não entenderam o que é feminismo, né? Exatamente, eu acho que assim, querer sair do papel de mulher para assumir um papel que não é feminino, tá? Isso, de uma certa forma, tira a legitimidade, a autenticidade da atividade da mulher. Então, isso para mim é um problema muito grave, mulheres que não se preparam para ser elas mesmas, para desvelar os seus próprios acontecimentos, seus próprios conhecimentos, as suas competências, né? Não falta incentivo ou qualificação para as mulheres, não falta. O que falta é elas acharem um mecanismo de busca para essas qualificações. Então, veja, ainda há necessidade fortemente de capacitar essas mulheres para a tecnologia, porque com a tecnologia elas conseguem ter acesso a muitos conhecimentos, muitas informações, muitas qualificações. Então, o que está faltando não é incentivo, falta a capacitação de tecnologia. No entanto, por exemplo, existem já núcleos que preparam as mulheres para a tecnologia. A pandemia ajudou muito nisso. A pandemia contribuiu fortemente para que esse processo da tecnologia fosse algo, vamos dizer assim, revelador para essas mulheres que nunca tinham acesso à internet, né? E o que mais que foi perguntado aqui? O caos está reorganizando a identidade dessas mulheres? Eu não entendo isso como um caos, mas eu acho como algo que está se revelando, né? É como eu gosto de fazer uma metáfora, que é como uma cebola, sabe? Você vai tirando as pétalas dessa cebola, e você vai tirando as pétalas, cada dia que você tira uma, você tem um conhecimento revelado. Então, as coisas vão acontecendo. O caos, eu acho que, de uma certa forma, que aparece fortemente, foi no período da pandemia, especificamente com algumas mulheres, né, com um grupo de mulheres que eu estou trabalhando. Então, isso realmente foi um caos, mas um caos que foi bom. Embora a pandemia tenha sido um desastre humano, com muitos problemas, tá? A pandemia foi realmente assim, algo que foi um divisor de águas nas nossas vidas, mas assim, sem tirar toda a dor, todas as tristezas, todas as dificuldades vivenciadas nesse período, ela foi para as mulheres empreendedoras algo altamente revelador, porque tiveram que se reinventar. Isso está muito claro para mim, tá? Isso está muito claro para mim e, assim, não isentando a dor que tudo isso, que esse período nos causou, tá? Todas as dificuldades, esse distanciamento social foi, assim, uma coisa terrível, porque nós somos seres relacionais, né? Nós somos seres da relação. Então,
Então, não tirando vamos dizer assim, a sintonia desta dor, dessas dificuldades, a pandemia trouxe resultados para empreendedores, né? Acho que é isso que foi aparecendo lá como perguntas. Não sei se apareceu algumas outras. Mas teve algumas outras, Bibi. Teve só uma aqui que fechou. As perguntas por que as dificuldades das mulheres são maiores, né? Foi a última pergunta aqui. Eu acho que a Flávia falou bem isso no setor público, né? Eu acho que tem essa questão do machismo, do preconceito, eu acho que tem uma questão cultural muito forte aí nessa construção da identidade feminina na nossa sociedade. Então, as dificuldades passam por aí, mas também a gente não tira o mérito das mulheres que realmente assim superam essas dificuldades com tranquilidade, que vão adiante com isso, né? Eu até perguntei as redes, né, Viane, que você falou que já existem várias redes, eu não sei se vocês, com as pesquisas, já catalogaram, né? Até no sentido que eu acho, até o papel da universidade pública, né, assim, das privadas também, claro. A gente pode criar essas redes, né, a partir do que vocês trazem, me surgem inúmeras ideias, assim, né, de como que a gente pode fazer parcerias, né, entre universidades, entre a gente, para colocar essas ações. Espera aí, rapidinho, gente, meu filho está com os amiguinhos no jogo, deixa eu fechar. Como que a gente poderia ir além da conscientização, porque até a gente vê as limitações do projeto, a potência do projeto de extensão e de projeto, não só o nosso, mas de outros, né, para trabalhar isso tudo que vocês colocaram, mas também a gente vê as limitações institucionais, até dentro da própria universidade, das universidades, no sentido dessa valorização ou não da extensão. Que aí entra nisso que vocês trazem, que não é só conscientizar, não é só levar o conhecimento, né? Que a Vânia colocou no início, que eu achei maravilhoso, na verdade. A gente busca muito mais conhecimento que leva, porque quando está entrevistando essas mulheres, a gente está aprendendo com elas. Aí depois, né, como qualquer outra pesquisa, de qualquer outra, né, área, né, a gente vai, capta esse conhecimento, igual dos índios, sobre como produzir remédios, aí transforma isso num artigo científico e fala que isso é ciência, que é o conhecimento da ciência. Não, é o conhecimento do índio, é o conhecimento da mulher, que a gente traduz e transforma na linguagem científica para tentar dar visibilidade a isso, né? E a visibilidade vai muito além do que os artigos científicos e o produtivismo acadêmico, que é deixar isso dentro dos bancos de dados e de revistas científicas ou das plataformas de tese e dissertações, e não pensar nisso que a Flávia coloca, que você coloca muito bem, como transformar isso em algo que vai além da conscientização, numa ação, numa intervenção, né? E acho legal a Flávia colocar a importância do espaço público no contratar, estimular esse empreendedorismo que é tão necessário e que às vezes parece um bicho de 7 cabeças. Eu lembro quando eu entrei, antes eu tinha consultoria de recursos humanos, né? Era empreendedora durante 12 anos. E por que eu decidi, né? Eu fiquei super na dúvida entre assumir o concurso ou ficar na consultoria, que eu sempre amei, né? A consultoria. Mas, na época, né, estava grávida, e aí meu filho, que lá dentro da barriga, falou: mãe, sossega o facho, né, dá um tempo, você tem um pouco mais de estabilidade e qualidade de vida para você me curtir mais. E aí eu segui isso e realmente, né, porque é isso que vocês falam, são uma série de competências que a gente tem que saber domar também, né, até no sentido de não virar escravo da gente mesma, porque a gente acaba virando, já enquanto mulher e mãe, né? E aí, como trabalhadora, fica, né, mais escrava ainda da gente mesmo, ainda mais quando a gente tem essa vontade de fazer, né, esse desejo, esse propósito, né, de fazer as coisas bem feitas, e fui aprendendo isso dentro da universidade com projeto de extensão, e também com limites aí, né, que exige da gente o empreendedorismo, né, para fazer a extensão. Eu não sei se eu viajei demais, porque eu ia falar uma coisa, comecei a viajar aqui na minha história também, mas fiquei, assim, maravilhada, né, com as falas de vocês. Acho que tem muita coisa ainda para ser feita, né,
como depois pensar em parcerias, como que a gente, enquanto projeto de extensão, pode ajudar aí também, né? Sim, sim. E como unir forças, né? Porque é isso, quando eu falei do feminismo, é no sentido como que ainda muitos não entenderam o que é, especialmente as mulheres, que é isso de criar colaboração, sonoridade feminina, né? Que é esse espírito de colaboração uma com a outra e menos competição, em todos os sentidos, especialmente no mercado de trabalho, né? Para que a gente possa realmente usufruir, ainda mais aquelas que possuem esse espírito empreendedor e que é fundamental, né? É fundamental. E que é uma competência que a Flávia fala, que parece, eu fiquei pensando, parece que a gente é um bicho a gente é estranho, né? Quando a gente tem essa competência dentro das universidades e dentro da área pública, parece que não é uma competência, assim, que era para ser valorizada, né? Tá certo. É ou não é? Vocês têm essa percepção? Sim, sem dúvida. Exatamente. Dentro da área pública, parece, ser empreendedor não tem nada a ver, ninguém vai abrir um negócio aqui dentro, mas para você executar projeto, você tem que ser empreendedor, para criar um projeto, para perpetuar um projeto, igual a Flávia colocou, né? Que se não cria, acabou o projeto. Aí fica só naquela gestão, aí para perpetuar nas outras gestões, cadê o empreendedorismo? Como que isso vai acontecer, né? Então, são vários desafios. E isso que você comentou em relação às redes, né? Acho que era super bem-vindo no programa de extensão, exatamente para essa ação de tornar a comunidade protagonista do processo. E talvez essas nossas reflexões, elas precisam avançar, mas a gente também precisa contribuir com a prática. E as redes, eu acho que é uma excelente ideia. A professora Vânia também tem contato direto com redes de mulheres empreendedoras, né, professora? Sim. Que fazem esse trabalho direto mesmo, de emancipação, de capacitação. É fantástico o trabalho das redes que nós temos estudado. É bacana. Depois quero trocar figurinha para conhecer melhor essas redes e ver o que a gente pode contribuir enquanto grupo de pesquisa e projeto de extensão também, né? Tá ótimo. Muito obrigada pela oportunidade, Isabela. Muito obrigada, Viviane. Flávia, parabéns aí. A gente agradece muito. Tudo de bom, e precisando, a gente está por aí, tá bom? A gente também, muito obrigada. Foi maravilhoso, aprendi muito, mas muito mesmo com vocês. Gratidão e que continuem, né, estudando, pesquisando e intervindo para a gente transformar esse mundo.